Ele para começar? Ok? Paulo, onde estamos? Nós estamos na Casa São Paulo, a casa do Estado de São Paulo no South by Southwest. E a gente está aqui nesse estúdio aberto na Casa São Paulo, gravando para vocês um podcast especial que é a estreia do Café Expresso. Story Talks Café, você já conhece, agora nós vamos começar a fazer o Story Talks Café Expresso. São versões reduzidas, condensadas, com assuntos rápidos que muitos deles nós vamos retomar em podcasts futuros com convidados especializados para discutir cada um dos assuntos a fundo. Mas hoje a gente vai passar só um overview dos 3 primeiros dias que a gente está vivendo aqui no South by Southwest. E a gente vai começar então perguntando para o Bruno, de tudo que você viu, Bruno, qual foi a coisa mais legal que você não esperava? O que te surpreendeu nesses 3 primeiros dias? Olha, essa é uma história que eu até contei no meu Instagram, mas eu vou repetir ela aqui. Né? Todo mundo que é veterano do SXSW diz que a gente deve abrir a cabeça, né? Viver outras experiências, procurar trilhas diferentes das nossas. E foi tudo que eu não fiz no primeiro dia. Né? Então, no primeiro dia eu fui procurar as trilhas de storytelling, tal. Tem várias aqui. Se você quiser, você pode ocupar o dia inteiro vendo só o seu assunto. Verdade. Foram palestras legais, né? Foi um workshop da National Geographic, mais uma palestra que você também participou. Sim. Foi muito legal, deu para tirar alguns insights interessantes. Mas, Paulo, no final das contas, tem um pouco aí de viralatismo nosso, né? Porque a gente fica com medo de, assim, será que eu estou fazendo certo? O que os gringos estão mostrando e tal? E aí você descobre que, putz, você faria igual ou muito provavelmente até melhor, né? Então, ontem de manhã eu fiquei nessas palestras e foi um evento meio xoxo para mim. De tarde a gente foi ver outras coisas e, putz, aí explodiu minha cabeça. Mas para mim esse é o grande ensinamento aqui dos 3 primeiros dias. Exatamente. Eu acho que tem 2 coisas, né? A primeira, é muito legal quando você vai assistir alguém falar do seu assunto e você percebe que tudo aquilo que está sendo trazido tem roupagens, tem ideias, mas você percebe que o teu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho da Story Talks, está exatamente no mesmo nível de pensamento, no mesmo nível de profundidade ou mais profundo do que as coisas estão sendo ensinadas e explicadas por aqui. Então esse é o primeiro lado, um sentimento de muita realização de estar fazendo algo que realmente está no nível mundial daquilo que deve ser. Agora, realmente a mágica acontece quando você vai olhar para aquilo que você não está acostumado. Eu vou citar um exemplo disso, que a gente acabou de sair de um stand que tem uma bola tecnológica, é um stand tocado por 5 estudantes da Universidade de Tóquio, que criaram uma bola robótica para ser jogada na floresta, tipo um drone assim, e ela vai rolando e colhendo dados um drone que não solo voa, da né? Um floresta. Drone que rola, né? Que rola. E aí ela abre, é basicamente uma sonda espacial feita para a floresta na Terra. Incrível. Então é uma ideia incrível, muito legal. Teve o apoio da Universidade de Tóquio, mas é um projeto particular de 5 estudantes. Então é esse tipo de coisa que você olha ali e você não está esperando que esse tipo de coisa venha ao teu encontro, e aqui a gente tem isso o tempo todo, né? Pois é, acho que uma outra coisa que vale citar foi uma talk que a gente viu ontem, né? De 2 caras que falavam basicamente de autenticidade para vendas, ou de como vender sendo autêntico, né? E olha só, nem eu nem o Paulo somos exatamente caras de venda, né? Inclusive, um beijão para Renata Bravo, que é a nossa pessoa de vendas, né? Nossa diretora comercial. E para Kátia Alves também. E para Kátia Alves, que está aqui com a gente. Também faz negócios aqui com a gente. Que são as 2 pessoas de vendas da Story Talks de verdade, né? Mas a gente entrou meio de sopetão ali, tal, não estava na programação, a gente entrou ali e, desculpa a palavra puta que o pariu, né? Foi muito legal.
foi muito legal. São dois caras que também não são vendedores tradicionais, mas que trouxeram todo um outro olhar, né, sobre o que é vender e tal. E eu acho que o resumo aqui, para quem estiver muito curioso, é basicamente o seguinte. Ele diz que a venda acontece quando você se deixa apaixonar por aquela pessoa com quem está vendendo, né? Exatamente. E tem toda uma teoria por trás, enfim, uns exercícios, e é muito legal. Então, nunca achei que eu ia vir aqui me apaixonar por uma palestra de vendas, de verdade. Exatamente, por causa da ligação profunda com a ideia de autenticidade, né? A ideia da autenticidade, aliás, que está dominando uma série de palestras e uma série de mesas de debates aqui. A palavra autenticidade é um pouco bola da vez, junto com a inteligência artificial, e aí faz sentido, né? A inteligência artificial, que é uma coisa, enfim, não humana, cria a valorização do aspecto humano através da autenticidade humana, presente em um monte de palcos e um monte de falas aqui. Basicamente, a ideia fundamental é, ou você está falando sério, profundo, do coração envolvido naquilo que você está fazendo, ou então desiste porque ninguém vai comprar a sua ideia. Basicamente isso. Isso me lembrou de uma outra coisa que eu vi hoje, que foi uma palestra sobre cultura e inteligência artificial, né? Era basicamente um publicitário que está preocupado com a questão que eu acho que todo mundo está preocupado, que assim, será que a inteligência artificial vai roubar meu emprego? E o insight desse cara era basicamente o seguinte, em vários momentos da humanidade, pessoas inventaram certas tecnologias, né? Então, por exemplo, Gutenberg criou a prensa de Gutenberg e tal, que acabou inventando, né, acabou criando a imprensa. O Léo Fender criou a guitarra, que acabou criando o rock and roll. Mas o Léo Fender não era um grande guitarrista, o Gutenberg não era um grande escritor e muito menos jornalista. Outras pessoas depois se tornaram mestres nessas artes, nessas tecnologias, né? Então, o final dessa palestra era basicamente assim: estão criando a inteligência artificial, mas está faltando mestres na inteligência artificial. Gente que domine isso, né? Sejam isso, que você não vai perder o seu emprego. Ou seja, se você conseguir colocar a autenticidade de um artista no seu uso da inteligência artificial, vai ficar tudo bem, né? Perfeito, perfeito. E você viu ontem uma fala da M-Web, né? Sim. Que falou bastante sobre essa questão, né? Como é que foi? Bom, aí tem duas coisas. A gente vai dar um overview muito rápido aqui sobre a fala da M-Web, porque ela falou durante 1h e pouco, e assim, cada 15 minutos dela dá todo um programa aqui para a gente desenvolver, e nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos gravar um podcast detalhando cada um dos assuntos que a M-Web trouxe nessa palestra. Mas, de uma maneira muito rápida, o que ela disse, a essência do que ela comunicou é a ideia de um novo super ciclo tecnológico. Ou seja, a inteligência artificial vai criar um novo super ciclo parecido com aquilo que a gente viveu quando a internet foi criada. Ela começou, as pessoas olhavam para ela com curiosidade, sem saber exatamente como é que aquilo ia acontecer e como é que aquilo ia ajudar cada um de nós. E hoje, 20 anos depois, 25 anos depois, você mal enxerga a internet em si, porque ela está distribuída nas coisas, distribuída na mão de todo mundo, e você não está mais olhando para a internet, e sim para aquilo que você produz através daquela tecnologia. E o que a M-Web diz é a transformação do mundo vai ser absoluta, total, completa, até um ponto em que você não vai estar olhando, não vai estar preocupado com a inteligência artificial em si, ou como é que ela está funcionando, o usuário. O que ele vai estar é preocupado no próximo ponto, quer dizer, o que é que eu faço com isso, o que é que isso resolve para mim. E tem muita coisa na palestra dela que a gente vai explorar, mas no sentido de que muda toda a lógica de como a gente vive. Então, só para traçar um paralelo, pense no que era a experiência bancária que as gerações anteriores tinham sem o online, sem o aplicativo, sem não sei o quê. Quer dizer, é a transformação completa de uma série de experiências para além
disso. O serviço bancário é um exemplo, mas a gente pode dizer que vai transformar todas as áreas de trabalho, de Eu acho que nem aprendizagem. precisa ir tão longe, Paulo. Olha só, 10, 15 anos atrás, as empresas contratavam alguém para cuidar de internet. Sim. Né? Tinha o cara da internet. Aliás, muitas empresas criaram departamentos de transformação digital, Sim. que foram muito úteis por algum tempo. Mas hoje em dia, em 2024, Tem que estar integrado. não Né? faz mais sentido. Se não tiver integrado, sua empresa morreu. Exatamente. Né? Eu acho que a gente vai passar por o mesmo momento. Hoje faz sentido ter alguém na sua empresa de inteligência artificial. Sim, é necessário. Aí eu vou dar uma de futurologista, tá? Não vai mais demorar 10 anos para isso, vai demorar 2 anos, né? Para que 3, essas pessoas tenham que mudar o foco já, Exato. né? De não estar focados na inteligência artificial como desenvolvimento em si, mas no próximo passo, que é o que é que fazemos com isso, o que é que produzimos com isso. Exato. Se em 3 anos sua empresa inteira não tiver integrado com inteligência artificial, Exatamente. sinto muito mais, você está fora do mercado. Tem mais um assunto que eu queria trazer aqui para vocês, que é uma outra palestra que a gente assistiu, sobre storytelling para impacto social. E esse é um tema que a gente vai retomar, falando de integração, de diversidade, de inclusão. Um pensador muito profundo, o Ibram Kelky, que falou, ele é autor de um livro chamado O Livro do Antirracismo, né, para ensinar o antirracismo, digamos assim. E esse é um tema que está muito importante em toda a veia do storytelling, da inclusão, da diversidade, e a gente vai retomar esse tema num programa especial sobre narrativas de inclusão, que a gente inclusive vai ter um convidado muitíssimo especial. Aguardem, porque é uma novidade bacana que vem por aí. Pois é, e aliás eu assisti também, eu fiz um workshop eu já contei aqui, né? Fiz um workshop da National Geographic, que era também sobre storytelling para impacto. Tiveram coisas muito interessantes, mas eu vou falar aqui qual foi o insight mais curioso, né? Eles estavam promovendo ali um documentário sobre a fauna e a flora da Flórida, né? Que ele chamava ali, acho que é o corredor da natureza da Flórida. Alguma coisa desse tipo. E em algum momento eles perceberam que eles precisavam, como é que eu vou dizer, conquistar o coração de um público mais conservador. Porque o público mais progressista como é que eu vou dizer, ele é mais sensibilizado a essa questão. Já estava envolvido na Já causa. estava envolvido. Sim. E aí eles tiveram que adaptar a narrativa, né? E a conclusão que eles chegaram é que a narrativa que fazia sentido para esse cara mais conservador americano, que é a maioria do estado da Flórida, né? Que sempre vota no Partido Republicano, era proteja o sagrado. E, putz, sabe, tem palestras que você passa o tempo todo vendo coisas meio óbvias e tal, mas de repente vem um negócio que você fala... Uma ideia. Uma ideia que você fala, putz, valeu a pena meu tempo. Né? E isso acontece muito aqui também, né? Às vezes tem palestras que são mais mornas e tal, mas vem aquele insight e você fala, tá bom, isso aqui valeu meu tempo. Eu acho que esse também é um ponto interessante para a gente destacar aqui, quando a gente fala em termos daquilo que a gente ensina, que é o falar em público, né? Gente, não se enganem, existem várias apresentações que têm muitas ideias muito legais. Bacana, ótimo. Algumas não têm tantas ideias assim. Às vezes elas têm uma grande ideia, mas como você está colocado num slot de 1 hora, às vezes o que acontece? O palestrante, às vezes, ele até sabe que ele não precisaria de 60 minutos para aquela entrega, mas tem a ver com o desenho da organização e da logística do festival, então são slots de 1 hora. Você acaba tendo uma série de palestras que acontecem com uma ideia, 1 ou 2 ideias realmente grandes, mas que acabam ficando guardadas, por assim dizer, para o final, e você tem uma ocupação não ideal daquela 1 hora. Por quê? Porque é um slot excessivamente grande para alguns conteúdos de entrega. Não todos, claro. Amy Webb podia falar 4 horas que ia ter gente no auditório acompanhando, mas esse não é o caso de todas as palestras. Existem várias palestras aqui que poderiam, inclusive, se beneficiar com o tempo de 30 minutos. Confere? Confere,
compra às vezes até menos. Até menos, né? exatamente. E aí acho que vale a pena falar uma coisa. Tem muita gente que pensa que o SXSW é um grande evento TED, né? E não tem nada a ver. Né? Muito diferente. Muito diferente. Tá? Aqui, na verdade, é uma grande conferência de inovação, onde você vai encontrar das coisas mais diferentes possíveis. Então, por exemplo, a gente acabou de sair agora da feira, né, de expositores e tal. Na feira de expositores tem gente vendendo as últimas tecnologias possíveis e gente vendendo artesanato. Sim. E gente vendendo experiências imersivas com chocolate. Exatamente. Né? Então aqui tem um pouco de tudo mesmo. Assim. E outra coisa que eu acho que vale a pena contar é que no Brasil a gente está acostumado com esses mega eventos, né, com o pessoal muito preocupado com a parte cenográfica, né, com o visual e tal, sempre são mega produções e tal. Pelo menos em São Paulo isso é uma constante. Bastante. E aqui não, é tudo muito simples, né? Os auditórios são simples, eles têm uma decoração muito simples, tem um painelzinho ali, um telão, mas muito eficiente. Né? Né? Tem uma preocupação muito grande com o aspecto pragmático, com a entrega objetiva, com começar no horário, com estar limpo, com estar tudo no lugar. Mas não tem uma preocupação que a gente vê muito, que às vezes é muito uma preocupação estética, uma preocupação de um certo luxo. Aqui não tem nada dedicado a esse aspecto do luxo. Tudo está dedicado à qualidade da experiência, e aí eu acho que vale a pena destacar uma coisa. Os voluntários e as pessoas que fazem o South by Southwest são impressionantes de qualidade, a vontade de ajudar. A cidade de Austin é um nível de acolhimento para quem está aqui nesse evento que é delirante. Você para na esquina, tá com uma cara meio assim, vem alguém te perguntar se você precisa de ajuda para encontrar o lugar. Então, realmente, assim, o nível de hospitalidade e de organização e de quão bem a coisa funciona realmente é muito lindo, é uma lição incrível. Acho que é um negócio legal aqui que assim, a cidade abraça o evento. Né? Muito. A cidade, o comércio, os bares aqui ao redor, assim, tudo gira em torno, pelo menos nesses dias aqui que a gente está, no final de semana, que né, a gente está num domingo gravando, vocês provavelmente vão escutar esse podcast só na segunda-feira, mas, putz, a cidade inteira abraça o evento, sabe? E uma das coisas que eu fico pensando o tempo todo, e acho que na verdade todo mundo deve estar pensando isso, assim, por que a gente não faz algo parecido, né? Por que não tem algo parecido nas nossas cidades, né? Nos nossos países, enfim. Aqui no caso meu e do Paulo, no Brasil. No Brasil, claro. Né? Por que não tem? É muito legal que o Brasil trouxe um pedacinho dele para cá, né? A gente está inclusive aqui na Casa São Paulo e tal, que tem palestras o tempo todo em português, tem vários temas muito legais e tal. Ontem tinha um pessoal falando de agrotech, né? Então de startups de tecnologia para agronegócio e tal. Então tem um pedacinho do Brasil aqui, mas por que não tem um pedacinho de Austin lá, né? Eu acho que todo mundo deve fazer essa pergunta. Tem. Eu acho que tem um espaço muito legal para esse intercâmbio, para juntar esse tipo de coisa. E aí eu vou dar um detalhe sobre o final do dia. Ontem, no fim do dia aqui na Casa São Paulo, teve uma série de falas de artistas e depois um show de música brasileira. E você via a rua em volta da Casa São Paulo, você via a rua começar a parar e todo mundo afunilar para chegar neste lugar de experiência por causa da música, do clima, da brasilidade que estava acontecendo. E aí eu ainda comentei com o Bruno, bom, se há uma coisa que o brasileiro inequivocamente sabe fazer, como ninguém, é fazer festa. E aí realmente o stand bombou num nível incrível ontem. Estava lotado e estava muito animado. Muito claro que uns 90% eram brasileiros, mas tinham estrangeiros aqui. Né? Embora seja uma casa que se fale muito português, tinham estrangeiros aqui, curtindo a música, tomando drink, por aí vai. Aliás, tem um café de graça aqui, que é uma delícia. Muito bom. Fica a dica, se você está chegando em Austin agora, por acaso, e quer dar uma economizada, tem um café de graça aqui que é muito bom. Eu acho que tem uma coisa que foi muito interessante aqui, porque é um espaço de trazer o Brasil e trazer o português para acontecer aqui. E aí quando você conversa com outras pessoas de outros países, elas têm uma certa surpresa de dizer assim,
eu nunca encontrei tanto brasileiro na minha vida. O que acontece aqui? Qual que é a questão? Por que tem tanto brasileiro? E, de fato, é muita gente no Brasil. O festival ficou muito relevante, uma visibilidade enorme. E isso está fazendo parte, já há alguns anos, da própria forma que o festival funciona. Porque, vamos combinar, vocês sabem que aonde chegar milhares e milhares de brasileiros, vai transformar o clima do lugar, vai transformar certas coisas, a informalidade, aquele jeito, isso vai vir junto. E Austin está abraçando essa brasilidade que a gente está espalhando, né? Que o brasileiro está espalhando pelo festival. Sabe que eu fiquei uma boa parte do tempo me perguntando sobre essa questão também, né? Por que o povo brasileiro Quer dizer, o povo não, né? Mas assim, por que a bolha da economia criativa brasileira se apaixonou por aqui, né? Talvez esse tema de criatividade, né, esteja muito ligado na nossa cultura, muito mais do que outros países. Eu acho que é isso. Provavelmente essa é a melhor explicação que eu encontrei. Sim, eu acho que até pode ser uma coisa muito múltipla, mas eu acho que tem uma questão do clima, e aí o clima dos dois níveis, né? O clima geofísico de Austin, que é ameno, a gente está aqui com 20 e tantos graus. Então, assim, o brasileiro gosta dessa experiência do lado de fora, de andar pela rua, do food truck. Então, o brasileiro já funciona naturalmente bem com esses eventos, está acostumado com isso no Brasil. E Austin é uma cidade muito para fora. Embora você esteja num auditório assistindo uma palestra durante uma hora, mas depois você sai e você fica transitando. Então tem muita experiência que acontece na rua da cidade, e esta é uma sensação muito incrível em Austin. A absoluta democracia que acontece nas ruas de Austin. Você vai ver rigorosamente todo tipo de pessoa com absolutamente toda a característica, qualquer nacionalidade, qualquer estilo. Isso é de uma riqueza incrível também dessa experiência Austin. E essa é a minha primeira vez no Texas, mas não é só a primeira vez no Texas, né? Você já esteve em outras cidades aqui da região e você disse que é muito diferente, né? Austin é único aqui. É muito diferente. Eu adoro San Antonio, trabalhei várias vezes em San Antonio, que é uma cidade que fica aqui a pouco mais de 1h30 aqui de Austin, por causa do Palo Alto College, preparando várias pessoas lá para o TEDx de Palo Alto College, que é logo aqui em San Antonio. Mas as cidades são muito diferentes. A cidade de San Antonio tem uma herança mexicana muito forte, o que para nós brasileiros só facilita as coisas, né? Porque fica uma latinidade mais evidente, digamos assim. E Austin é uma cidade realmente cosmopolita, no sentido de qualquer cara, qualquer rosto, qualquer estilo, qualquer manifestação cultural tem um espaço muito aberto aqui. Então tem coisas super elaboradas e tecnológicas, e tem o artesanato, e tem o artista de rua, e tem a bateria tocando, e tem o cara fazendo eletrônica, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, com um respeito profundo por todas essas diferenças. Isso é único de Austin. E vale dizer que um dos rótulos da cidade, né, é a City of the Weird, né, ou Cidade da Esquisitice. Exatamente. Né, que é uma cidade que abraça esse jeito único de cada um ser, né? Isso. Então é a cidade que tem hippie, é a cidade que tem uma comunidade LGBTQIA+, muito forte, né? É uma cidade que tem estudantes, mas é uma cidade que tem cowboy também. Ontem a gente teve uma experiência com um motorista de Uber, né? Que foi antropológica, eu diria, era um texano bem... Texano aqui de Austin, nascido em Austin, passou a infância aqui, exatamente. O cara odiava californianos, né? Enfim. Tem uma mistura muito louca aqui, né? Muito louca, realmente. Agora, para finalizar aqui, eu queria contar uma história que aconteceu. Eu tô com a camisa do Japão, né? Como vocês devem... Quer dizer, você que está escutando não está vendo, mas eu tô com uma camisa da seleção de futebol do Japão. E a gente estava passeando ali pelos corredores da Feira de Expositores, e tem muitos expositores asiáticos, né? Muitos japoneses e alguns que são coreanos, indonésios e tal. E esse pessoal ficou louco com o fato de um ocidental, né, tá com a camisa do Japão. E eles não paravam de fazer uma pergunta. Por que você está com a camisa do Japão? Você é japonês? E eu falava, não, eu sou brasileiro, eu gosto de futebol, eu gostei dessa camisa e comprei.
E para eles era uma coisa de um outro mundo, né? Outro Muito mundo, engraçado. Total. Total. É uma relação muito do inesperado. Mas isso é uma coisa muito legal, né? Austin e o evento todo te dá muito isso. Tem muito do inesperado. Você vira a esquina e dá de cara com algo que você não estava esperando ver, que te surpreende, que te traz visões novas. Isso é uma parte muito legal da experiência. Vamos torcer que a gente consiga depois outra chance de gravar mais um podcast de review, né? Uma resenhazinha curtinha desses 3 primeiros dias. Se a gente conseguir outra chance de gravar aqui, a gente grava mais um Café Expresso com os próximos, resenhando os próximos dias, né? Pois é, vale dizer que esse é só o nosso 3º dia aqui. A gente tem mais 5 ou 6 dias, né, nas minhas contas. Então, quer dizer, vai ter muito mais conteúdo gravando aqui ou gravando depois. A gente vai trazer muito mais coisas interessantes para vocês. Maravilha, é isso? Maravilha, é isso. Valeu! Valeu. Obrigado, até mais. Valeu.